Olá, boa noite. Estamos dando início a mais um encontro do Perfil Inspirar-se, onde nós conversamos com professores inspirados. Então, seja bem-vindo a um bate-papo que hoje nós teremos com o professor Diego Moreira, um professor de História para lá de especial, um professor de História que tem história para contar, e a gente o convidou porque ele é, de verdade, um dos professores mais inspirados que eu conheço, um dos professores mais encantadores. Bom dia, bom dia, boa noite, Boa Douglas. noite! É o frio, tudo bem? É o... Boa noite, minha amiga, boa noite a todos os amigos inspirados e inspiradores. Estamos chegando para a penúltima live do projeto. Nossa, como passou rápido, né, Douglas? Passou voando, Passou fizemos um voando. projeto inteiro, todos os dias, Paula. Olha só que bacana, a gente ficou vários dias aí com o pessoal, tivemos um público altíssimo. E eu estou Exato. muito feliz que a gente está chegando A no gente final desse ontem projeto. conseguiu, a gente atingiu 1.000 seguidores, né? Nós começamos o projeto com, acho que 120, não foi uma coisa assim? A gente começou com 123, eu acho, e a gente chegou a 1.000 seguidores só com esse projeto. Foi uma Exatamente. vitória. Então a gente agradece porque essa vitória, graças aos colegas que nos acompanham, que nos prestigiam toda noite, né? Sabendo que a gente está aqui conversando sobre a sala de aula, sobre educação no Brasil. Ontem nós recebemos aquela professora maravilhosa, Arabelle, nota 10. Né? Ela é não só uma professora premiada no programa Nota 10, como uma professora na sua essência nota 1.000, né? Nota 1.000. Então, a gente agradece a todos presentes todos esses dias, não só que nos prestigiaram vendo de casa, mas aqueles que pediram. Ontem a gente teve uma colega que pediu, né, Douglas, para participar. Sim, A gente tem anotado esses nomes, a gente pede desculpas, porque como as coisas às vezes saem, né? A gente precisa falar com a pessoa que a gente conversou, não dá para a gente abrir para as conversas, mas a gente continuar aos domingos, né, Douglas? Acho que vale a pena a gente você falar isso. sabe, eu vou falar ao vivo, vou dar spoiler aqui. A gente vai fazer a temporada 2, né? Sim. E muito provavelmente no domingo a gente vai fazer uma inauguração do nosso YouTube. Eu divulgo isso amanhã com mais tranquilidade, onde vai ter todas as lives que nós fizemos no projeto. E aí, Paula, o que a gente tem de pedidos para participar de uma conversa com a gente Sim, já deve estar em torno de 60 pessoas. sim, é Não vou verdade. mentir para E é você. legal isso, né, Douglas? Porque é muita gente pedindo para falar. Eu tô meio até apavorada, assim, porque a gente, quando começou, a gente pensou que ia ter 15 pessoas na nossa Pois live, é, né? eu tô aqui E só tem live mexendo. que chegou a 400 pessoas. Eu fiquei impressionado. Exatamente. E, Mas que bacana, assim, eu tô muito eu achei feliz. que a gente não tivesse. E você sabe, Douglas, que assim, essas 60 pessoas pedindo para falar mostram a importância do diálogo. O professor precisa ter um espaço de conversa, o professor precisa ter um espaço de colocar para fora aquelas angústias. Estamos todos passando por um momento bem complicado, né? É um momento difícil. Hoje eu apliquei uma prova, você até me falou, como assim, uma prova online? Eu apliquei uma prova e eu chorei durante a prova. Chorei ontem e eu chorei, mas uma menina, eu não vou falar o nome dela, né? Ela escreveu assim, Dona Paula, eu não estou aguentando. Eram 3 questões dissertativas, tinha 1 hora para fazer. Eu falei, calma, tranquiliza seu coração, eu vou ficar aqui a hora que você precisar. Mas a menina falou, eu não estou aguentando. Tem 12 anos. Vontade de pegar no colo e falar assim, calma, calma. Calma. Né? Eu acho que agora a palavra-chave desse período para todos nós é tranquilidade, né? Calma, sabedoria. E hoje a gente vai falar com uma pessoa que faz TikTok com as filhas. Que maravilha. Que maravilha. Você É uma entende? Uma pessoa pessoa que faz bolo com os filhos. E minha amiga, olha que legal. Ontem a gente falou com uma professora nota 10 e hoje a gente vai trazer o magistério, né? Olha que bacana, assim, uma professora que teve, digamos assim, um grande sucesso, né? Por um reconhecimento bem legal na nossa profissão, que é esse prêmio do Educador Nota 10. E Sim. também agora a gente vai falar com um formador de formadores, ou seja, um formador de educadores e que fez magistério assim como você também fez. Eu Não é também verdade? fiz.
Aliás, eu Isso. fiz e E dei eu aula acho em uma curso de magistério. riqueza a ideia do magistério, sabe? Eu acho assim, eu infelizmente não tive a oportunidade de fazer. Na época, eu escolhi curso técnico de informática porque me falavam que o magistério ia acabar. E eu falei assim, como é que eu vou escolher algo que vai acabar? Aí eu escolhi informática, na minha época de decisão, sabe? Aham. Mas eu acho que eu teria feito tanta coisa legal se eu tivesse feito magistério. E eu tenho um monte de falhas hoje, que eu fiz pedagogia, e eu senti tanta dificuldade em várias coisas que eu podia ter feito diferente, sabe? E eu E o vejo o pessoal curso, que fez magistério com uma grande experiência que eu é, não tive. a minha Então, irmã entrou agora e ela fez magistério também. E, por exemplo, agora no isolamento social, ela tem feito crochê, vaso. O magistério desenvolvia umas habilidades importantíssimas que hoje, mesmo que ela não trabalhe na área, ela traz para a prática dela, né? com certeza, com Douglas, certeza. e como a gente tem todo encontro, um plano, né, um plano, um objetivo, uma habilidade, qual foi a habilidade que você escolheu para a conversa de hoje? Sim, deixando um abraço aqui para o Valdemar, que está nos acompanhando hoje. Grande abraço, Valdemar, A sinto Márcia, saudade. linda também. Douglas, a A Márcia entrou. Márcia é uma Márcia, que a gente vai convidar para a segunda grande temporada, viu, beijos. Márcia? Você está Ela tá não na vai lista, é bom fugir, já ela fica avisar. tranquila. Ela não Ela não vai consegue. fugir. Bom, Gente, olha, hoje só enquanto o Douglas pega a está habilidade, aqui. lembrando que este projeto termina amanhã. Para comemorar, a gente convidou as nossas mães. Hoje à tarde eu tentei entrar com a minha mãe, o Douglas vai tentar agora à noite com a mãe dele. Então, amanhã a gente termina a primeira temporada do projeto Sala dos Professores no perfil Inspirar-se. Depois, a gente vai continuar tendo os nossos encontros aos domingos. E vamos ter uma segunda temporada, porque, como o Douglas disse, há 60 pessoas listadas, umas que pediram para participar, outras que nós intimamos para participar, né, Douglas? Foram indicadas por quem Outras que foram participou. indicadas, exatamente. Então, a gente vai continuar com as temporadas, mas domingo, eu e o Douglas estaremos no perfil. Fora isso, a gente vai começar agora, né, que acabam as propagandas, postar dicas de aula, tudo que a gente ouviu ao longo desses dias todos, né, para inspirar vocês. Afinal, lembrando, a gente só chama para conversar com a gente professor piradinho, Bem piratas. né? E hoje, Paula, hoje eu escolhi uma, Ah, né, que eu coloquei, eu fiz uma adaptaçãozinha nela aqui, na verdade eu cortei para não falar ela inteira, tá. tá? Discutir, botei o verbo discutir, porque Lem- vai rolar ah, sobre o magistério. Circunstâncias históricas, avaliando criticamente o significado delas, olha que comparando legal. com narrativas que contemplem outros agentes e outros discursos. Afinal de contas, como estamos aqui, você que fez magistério, então você deve ter suas histórias. Ele fez Sim. magistério, tem a deles. E nosso público, algumas pessoas também fizeram, então vai ter narrativas diversas. E aí a gente vai avaliando se o magistério era uma coisa boa ou não, né? Vamos ver o que vai dar de histórias por aí, tá E bom? lembrando que na habilidade, o autor desses verbos deve ser o aluno. Como aqui nós estamos conversando, nós seremos os atores desses verbos. Então, professor, convide Exato. seus alunos para fazer lives com vocês, né? Pense na habilidade que ele precisa desenvolver e chame os moleques para fazer lives com vocês, eles Te vão amar. contar vou te contar só uma para você, minha amiga, que eu ainda não te falei sobre isso. Uma escola que eu estou dando assessoria, eu falei, cadê as lives dos alunos? Os alunos me convidaram para uma, participei de Ah, uma que live legal. com um aluno, que você não tem Que noção legal. como foi maravilhoso. O Walter está fazendo algumas também, e aí eu falei assim, mas eu não quero comigo, eu quero ver aluno com aluno, aluno com professor, aluno com pai. Fizeram 2 alunos. Minha filha, melhor live que eu já assisti, melhor do que as nossas, melhor que todas que eu já Eu assisti. imagino, eu tenho Eu absoluta certeza disso. falando sobre o que eles estavam achando dessas tecnologias, não sei o que. Aí eles falavam assim, tem que usar o TikTok. O TikTok é assim, não sei o que, não sei o que. Aí começaram a dar um monte de dica. Eu falei, cadê os professores assistindo, pelo Que não amor de estão Deus? ouvindo isso, né? É Nenhum, verdade. tio. E ó, Só tinha pois amigo. é, pois é. E para a gente conversar com o Diego, eu escolhi como citação um trecho do Harari, que a gente tem mantido desde o início, que fala assim, ó, não só a racionalidade, a individualidade também é um mito.
humanos raramente pensam por si mesmos. E assim, pensamos em grupos. Por isso, por pensarmos em grupos, por não estarmos nunca sozinhos, eu convido agora um dos escritores mais interessantes da atualidade, Diego Moreira. Douglas, Beijos te agradeço. todos. Wilson, vou chamar, grande abraço, tá? meu amigo. Wilson também entrou agora. Beijo para todos, viu? Até depois. Wilson. Vera, minha grande amiga, obrigada por estar conosco. Hoje nós vamos conversar. Opa, tô aqui igual a Laurinha. Eu fui chamar o Diego, pus um... Diego, estou te chamando para você entrar aqui conosco. Diego Moreira agora. Vera, nós estamos, Vera, Wilson, Adriana, tanta gente querida, muito obrigada por estar nos assistindo. Nós estamos num projeto chamado Sala de Professores, onde nós convidamos ao longo desses 10, 15 dias vários professores pirados para falar com a gente sobre o que é estar na sala de aula. Diego, seja super bem-vindo. Paulinha, bem? Que alegria. Fiz uma mudança na minha internet aqui. Que Tá depois legal? eu vou escrever uma crônica sobre o que aconteceu quase agora. Ele vai escrever, viu, gente? Porque merece, porque merece. Quem não segue o Diego, siga, porque ele posta textos maravilhosos. Eu acho que é o melhor cronista da atualidade que nós temos. Você é uma amiga, querido. Eu estava finalizando, fiquei a semana inteira cuidando de ajustar a minha internet aqui. Então, do meu modem até o escritório, o sinal chega ruim. Uhum. E tô cabeando isso. Peguei orientação com o Volney, liguei pro Davi, um monte de amigo entendido isso aí. Viu que é pensar junto, gente? Isso, exatamente. Ligo, né? Eles testam comigo e tal. Eu tô testando a internet cabeada e tal, tentando com a Evelise conectar, arrumar todas as configurações. Tava funcionando perfeitamente. Do nada parou. Agora, pouco assim? Agora, faltam 10 minutos. Saí do escritório, vou descer para a terceira no modem. O cachorro comeu o cabo. Aliás, o cachorro é o Chicó, personagem importantíssimo, quase uma baleia, que a gente vai falar sobre ele aqui. Comeu o cabo, bem no meio. Tá bom, não vou nem brigar. O resultado é uma crônica. Eu vou escrever uma crônica depois disso. Diego, Que bom ter aqui com você. Olha, eu vou te dizer que eu tô nervosa, tô ansiosa, eu quero estar à sua altura, porque, gente, se tem um professor que sabe contar histórias, é o Diego. Diego, que coisa assim, magistério, em que ano, em que época? Me conta. Eu entrei, Paulinha, no magistério, eu tinha 13 anos, no ano de 96. 96 para 97. Ao terminar a oitava série. Eu dava aula no magistério nessa época. Aí. Magistério. Eu sei que tem várias alunas minhas aqui, ex-alunas do magistério me acompanhando. Ai, que coisa linda, magistério. Foi em meados de 96 para 97. Terminei a oitava série. E da oitava série fui para o primeiro colegial, na época era colegial, né? Do Cefam, do magistério no Cefam. E lá era uma escola integral, nós ficávamos período integral, uma escola pública. Lá foi a minha grande escola, lá onde eu aprendi a ser professor. Depois, nos outros cursos... E o que te levou? Me conta assim, ó, o que leva um menino... Desculpa, né? O menino saiu até por onda. Porque também tem isso, né? Eu dei aula no magistério nessa época, não tinha nenhum menino. Não. A nossa turma de meninos era bem pequena. O telefone tá torto para você? Não. Minha imagem tá torta? Não. Para mim, não. Uma simetria, né? Quase. Eu tô percebendo. Quase uma Tá coisa. ótimo. Você tá bonitinho, o cabelo tá arrumado. Tá perfeitinho, a blusinha arrumadinha. Tá funcionando, assim, o cabelo, sabe? Tá, o corte aqui, a reta perfeita. Penteado por voz. Eu fazia cursinho para ETEC, na época não chamava ET. Não chamava ETEC, chamava ET, né? Escola Técnica Estadual. E por incrível que pareça, Paula, eu não ia prestar para o magistério. Eu ia prestar para um curso que chamava Processamento de Dados na Federal. Sim. Olha, minha irmã está dizendo que na turma dela havia 40 meninas e um menino. Exato. Ela fez magistério também. Exato. A conta é mais ou menos essa. Nós no Cefam,
entravam 3 salas de primeiro ano, né? Então entrava primeiro A, B e C por vestibulinho, tinha que prestar prova para entrar. Sim. A concorrência era grande e tal, tinha que prestar prova para entrar. E na minha turma de 96, eu acho, 97, a minha turma, nós entramos em 6 meninos, salvo engano. Não dava 2 times de futebol. Na educação física tinha que jogar outra coisa. Jogar com as meninas, tanto que eu aprendi a jogar handball, vôlei, né? Olha aí, né? A gente Professores de aprendia... educação física já entendendo o preconceito. Era bem assim mesmo. Né? E entramos, eu acho que nós éramos em 8, concluímos em 5 ou 6. Eu, Ivo é um querido professor na rede municipal de São Paulo. Halford é um intelectual, professor na Federal de Erechim, doutor em História também. Marcelo Oldra, hoje professor de Biologia nas redes públicas, estadual e municipal. Eu, Ivo, Marcelo Oldra. O Davi fez com você? Marcos Rocha, matemático da PUC, um menino maravilhoso, Marcos. E Danilo, não lembro se Danilo concluiu o 4º ano. Mas nós éramos, assim, a escola inteira tinha 400 meninas e nós éramos em 20. Em todas as séries. O grupo dos meninos, né? Eu muito engraçado. Prestei para processamento de dados. Você ia para processamento de dados. Processamento de dados, não passei. E eu estava numa tarde com a turma de 8º ano, 8ª série, e uma colega falou assim, olha, vai ter uma prova no Cefam, e eu tinha prestado Escola Estadual de São Paulo, Escola Federal, vai ter uma prova no Cefam, o vestibulinho é tal dia, e nós fomos juntos fazer a inscrição. Acho que nós fomos em 6 pessoas, dos 6, eu e mais uma colega que passamos, que ingressamos no magistério. E quando eu ingressei no magistério, honestamente, eu não sabia o que era o magistério, a carreira. Jura? Você não tinha noção? Não, eu tinha 13 anos, eu sabia que eu gostava de mexer com o computador, mas tinha 12 para 13 anos exatamente, porque eu faço cara no meio do ano, então tinha 13 anos ainda. Não tinha noção do que era propriamente a carreira docente. Acontece que a gente entra no Cefam e sai de lá sem saber ser outra coisa senão professor. Apaixonado, né? São 4 anos que muda a vida de quem passa por lá, né? E você já começou a dar aula, assim, que você começou a fazer Cefam? Como que você... Porque, assim, se você caiu de gaiato, né, entrou de gaiato no navio, como é que depois essa paixão foi acontecendo? Porque, olha, Diego, eu vou te falar assim, nós formamos um grupo de pessoas piradas para educação, e você é um dos que eu vejo, assim, tá sempre... Eu entro no Facebook do Diego, ele está falando de educação. Eu vou falar com o Diego, ele está falando de educação. Como é que essa paixão começou nesse curso? Não é só pelo curso, você deve ter começado... Paulinha, no primeiro ano do magistério, eu acho que eu tinha muito pouco de professor. Tanto que uma professora, certa vez, entrou na sala e falou assim para mim, por que você está aqui? Você não vai ser professor. Ela falou? Falou. E eu gostava mesmo, eu gostava de namorar, de jogar bola. Você aproveitou que tinha muita menina no curso, né? E ficou lá. Eu namorei um pouco, mas assim, eu gostava de namorar. No primeiro colegial, só tinha menina bonita, aquela 400 meninas. Eu falo que não era que eu não tinha concorrência. Então, no primeiro ano, eu era uma escola muito acolhedora, uma escola muito humana, uma formação progressista, em sua maioria, dos professores. Então, nós ficávamos na escola das 7 da manhã às 5 da tarde. Morávamos lá, uma escola de período integral, 14 aulas por dia, tínhamos bolsa. O primeiro ano, de fato, eu não tinha clareza da dimensão do que era a docência. Foram estágios, e o estágio para mim é muito marcante, porque foram nos estágios obrigatórios que a gente começa a ter noção do que é. Agora tem umas chaves, assim, quando a gente começa a lembrar, que o primeiro ano a gente tinha aula de filosofia da educação, sociologia da educação e história da educação. E essas matérias eram muito marcantes para mim, psicologia da educação. Então, eu começo a ler no primeiro ano
autores como Marx, como Piaget, Vygotsky, Vallon. Tinha 14 anos de idade. Como que alguém com Como 14 é anos que de idade pode, né? desse, né? Além de tudo, todo o conteúdo, o currículo Sim, normal, a grade comum. a grade comum. E aí, do segundo ano para o terceiro, a gente vai amadurecendo. Deixa de ser tão adolescente. Mas esses textos, de certa maneira, despertaram em você um olhar diferente para o mundo. Esse teor crítico de vida, eu acho que eu adquiro lá, nessa discussão de sociedade, de participar de grêmio, de participar intensamente da vida Aham, escolar. A gente participava muito da vida escolar ali, né? Se os colegas estiverem assistindo vão lembrar, claro. A gente aham. participava muito dessa vida do magistério, do ensino médio, né? Então, refundamos Grêmio, fazia, brigava quando precisava fazer paralisação por causa do marmiteiro e tal. E esses textos foram adensando. No estágio, então, no terceiro ano já, para o terceiro para o quarto ano, a gente já tinha uma construção de visão de sociedade De... muito clara. Tinha professores que nos obrigava a ler jornal de domingo para escrever resenha para segunda. Tinha professores que nos provocava a ver um mundo diferente. Eu ia falar exatamente isso. Tinha professor que te movimentava para ver o mundo, né? Então, assim, com 15 anos eu tinha aula de geopolítica com um professor que chamava Ednilson. Ele falava de geopolítica para gente, uma professora de filosofia da educação que até hoje é uma referência para gente. Olha que E aí demais. você tem contato com uma literatura e com um universo que faz você ver um mundo diferente. Então, Nós somos o que lemos, né? Literalmente. Você é prova viva disso. é isso. E aí lá pro terceiro, pro quarto, do terceiro para o quarto ano, a gente já fazia estágio e já sabia que aquilo ali seria a nossa carreira. No quarto ano eu tive uma primeira experiência empreendedora que eu comecei a dar Ah, aula particular. que legal. Não, e aí eu dava o quarto ano do magistério, eu dava aula particular, eu acho que eu tinha um ou dois alunos, que eu dava aula de reforço para eles. Isso é tão gostoso. Eu também fazia isso. Dois na semana, Vitor, o nome do menino, um querido. E ali eu já era professor. E quando eu saio do magistério, eu não tinha dúvida alguma do que Que seria não minha seria carreira. outra profissão, né? Do terceiro ano para o quarto, eu não tinha dúvida nem, assim, dentro do que fosse prestar para o vestibular, era na mesma área, ou história ou sociologia. Eram esses dois É, campos. assim, olha, lendo a sua fala, quando você começa dizendo que você desperta no primeiro ano para as três disciplinas, eu falei, foi ali que a história entrou, né? Teve É, algum é. professor no magistério que assim, te marcou muito e fala assim, Paula, a hora que eu vi esse cara, eu falei, eu quero ser igual a ele. Não sei, alguma coisa assim, com você como aluno. Tinha um conjunto, assim, parecida, professora Aparecida Tenório. Ela era muito crítica, ela era muito provocadora, assim, instigava a gente a ir atrás, a buscar. Ela tirava o chão da gente. Ela dava aula de filosofia e sociologia da educação. Mas era Sim, na postura, era na visão de mundo. Uma mulher nordestina, uma mulher negra, uma guerreira. mulher assim, de uma trajetória sensacional. E nós tínhamos um conjunto de professores assim muito bons. Eu lembro de uma professora muito querida, hoje professora da universidade, Eliana Gomes Clementino, autora de livros também, mestre, e ela estava no mestrado na época, e nós conversávamos muito sobre docência lá no terceiro ano. Então, o Aham. terceiro ano do magistério ela dava conteúdo e metodologia de estudos sociais. Como que a gente Sim. ensina História, história e geografia. geografia. Na verdade, E ela era também muito provocadora. Era uma pessoa que estava lançando livro, estava no mestrado. A gente tinha um encantamento, assim. Ela era bruxa, a gente adorava, porque estudava ela essas era coisas. mesmo? Ela falava que ela era bruxa? Era. O livro essa temática, muito provocadora tal. E eu tive uma professora de história, do primeiro ao terceiro ano, que no momento que ela dava aula para a gente, ela era muito boa. Professora Roseli Nora. Era uma pessoa, uma professora exemplar, mas o que eu sempre digo assim, que não era uma professora de uma área, era um conjunto de Era professores. um Então, eu conjunto. lembro
assim, a professora de biologia, a professora Hilda Félix, era sensacional, assim. As aulas delas era maravilhosas. Você entra no professor Flávio de linguagem na rede social, é um professor que é exemplar, tal. Era um conjunto de professores que num projeto público de escola, né, para formar professores. E é muito eu acho legal, né? que Porque quem foi aluno Cefam, quando se encontra, eu já vi isso com você, vocês começam a falar do Cefam como se fosse uma entidade, né? Uma coisa assim que marcou a é, vida de todo mundo, né? eu falo que não é o Diego um aluno de sucesso, né? É um projeto, é uma geração. Eu tive a sorte de estar nessa geração, mas era uma geração que foi forjada Sim, professor num momento histórico, com as condições que tinham, e um grupo de sim. professores que entendiam uma formação de Esse professores momento, né? daquele momento. Essa necessidade. E é muito interessante, Diego, porque a gente conversa, a gente conhece você, a gente vê que você é isso. E aí esse Diego se forma no magistério, é claro que vai fazer história, e vira esse professor de contar histórias do Chicó, das meninas que entram no TikTok, da esposa que faz bisteca. Que história você tem que, assim, é marcante na sua vida de professora? Assim, que você fala, olha, Paula, são tantas, eu tenho certeza, mas eu queria que você... E uma coisa aqui, para a sala dos professores, a gente sempre traz professor pirado, que na sua fala, você já disse várias dicas para professores levarem para a sala de aula. Professor incomoda, professor obriga, você falou, minha professora obrigava a ler jornal para segunda-feira. Professor tira o chão, você falou isso. Então, gente, olha quanta coisa linda ele está trazendo para a gente mudar. Queria que você agora contasse como professor, agora não mais o Diego aluno aqui admirando esse público do Cefam, mas o Diego aqui sendo admirado pelos seus alunos, porque eu tenho certeza que você é. Olha, Paulinha, eu fico imaginando, porque assim, a minha entrada na carreira não foi imediata, porque eu fiz magistério e hoje ainda existe, na época, 20 anos atrás, existia mais ainda um preconceito de homem, menino, Uhum, para os pequenos, né? sim, Então, os primeiros 4 meses, depois de formado, eu não dei aula, fazia faculdade, procurei outros trabalhos, né? E não que tinha encontrado interessante, né? aula, Que interessante isso. não, e fazia já curso de história, mas não Uhum, estava dando aula ainda nem em rede privada e não tinha tido concurso público. E eu público. comecei como eventual no estado, comecei a dar aula como professor eventual e como professor eventual fui para uma escola que eu aprendi bastante. Era uma escola que chamava Neidi de Campos Meldes, bem na periferia, no Itaim Paulista, bem na Nossa. quebrada. E, Quantos e anos você tinha, Diego? eu comecei a dar aula, eu tinha 17 para 18. Nossa, mãe. Gente, a idade do meu filho. Eu não consigo imaginar a criatura dando aula. Eu comecei a dar aula para uma terceira série com 17 anos para 18. As pessoas achavam que eu era filho da diretora. E, né, e dava aula. E aí, esse ano, esse primeiro ano, foi um ano, depois de formar no magistério, fazendo faculdade, foi um ano de aprender a ser gente, assim, de aprender. Eu não sei se esses primeiros anos da carreira eu tenho memória de acertar como professor. Eu olho que eu Eu tentava, mas tentava, eu acho que exatamente. eu errava muito mais que acertava, Eu né? Assim, também. E é legal todo mundo ouvir isso, né? Porque existe a ânsia de querer acertar. Não tem jeito, a gente é humano, né? umas coisas diferentona, eu inventava umas músicas, eu Sim. nunca tive medo dessas coisas, fazia umas doideiras assim, de sair da sala de aula, dar aula no pátio, na quadra, movimentava o negócio e Isso há tal, mas 20 anos, né? jogava bola com o aluno, enfim. Tinha só 17 anos. É, mas eu lembro de. Quando eu entrei na prefeitura de São Paulo, eu teve concurso público, eu passei no concurso público, eu passei muito bem colocado, o Cefam tinha me preparado para isso, Uhum. e eu entrei na prefeitura de São Paulo numa escola chamada Virgílio de Melo Franco, próximo da casa dos meus pais.
ali eu acho que eu comecei a aprender a ser professor. Porque tinha um grupo de professores que eram muito bons, assim. Elas eram acima da média. E elas me acolheram, assim, de um jeito que ensinavam, que tinham um carinho, um respeito, que a prática delas ensinava. Ali eu acho que eu começo a aprender de algumas coisas de funcionamento. Tá? Ali eu acho que eu começo a ter noção de algumas coisas de funcionamento. Porque mesmo que eu tivesse domínio de conteúdo, não gostava de estudar, mesmo que eu tivesse Aham. domínio de conteúdo, visão de mundo crítica, O magistério tem uma ali, coisa, né, te pautando, tem uma sim. coisa que é sala de aula. Então, eu Que é tinha chão. uma coordenadora que era excepcional, hoje supervisora, com uma visão de mundo, assim, uma visão de mundo muito humana. Então, também provou as formações. A coordenadora, Rosilene Valério, era muito provocativa, de fazer, formar mesmo, de não fazer a coisa de qualquer jeito. Então, era um grupo de. Eu fui para uma escola que eu falo que eu fui muito privilegiado. Que eu caí numa escola, escolhi uma escola de um grupo de Aham. professores antigos de magistério que eram extremamente acolhedores e que ensinaram esse E começo da carreira. efetivos, né? É. E que reforça a fala que eu escolhi para fazer essa abertura, né? O ser humano é de grupo, né? Nós não somos nada É, sozinhos. Isso que você traz é muito legal. verdade, verdade. Eu vou pedir água, peraí. Osado, dá água. Tá, eu acho que eu estou Pronto. fazendo você falar demais, né? Mas eu acho muito legal trazer essa ideia de que nós não nascemos prontos, somos feitos, né? O Volney tem muito essa fala, né? Nós somos feitos no exercício da sala de aula, da docência, e você traz essa ideia de que, assim, eu tive a sorte de cair numa escola com professores que me ajudaram. Isso é lindo, né? Porque mostra exatamente isso. Você, historicamente, foi forjado por essas pessoas todas que estiveram ali no seu caminho, né? E É, aluno? de Tem algum pass... aluno, assim, que te marcou, que você conte e fala assim, Paulo, olha, desde que eu dei aula para esse menino, eu falei, não vou ser mais o mesmo professor? Esses a gente tem vários, hein, Diego? Eu vou até beber água. Eu tenho tempo da minha carreira na rede privada que eu comecei a dar aula na escola privada muito cedo. Então, eu tinha acabado de terminar a faculdade de História, eu dava aula no ensino médio, num grande colégio, o Colégio da Universidade de Cruzeiro do Sul, Uhum. para alunos praticamente da minha idade. Então, assim, eu tinha 21 E eles tinham e 16, 17. isso, 16, 17, né? Uhum. Essas turmas do ensino médio da rede privada me provocavam muito no sentido de entregar excelência. Então, assim, no sentido de entregar o melhor, no sentido de entregar mais, porque era uma classe média comprometida, uma classe média trabalhadora, mas assim Sim, comprometida com a formação, com a numa formação, querendo escola, uma boa formação, né? numa escola séria, numa escola que tinha 60 anos dentro da Uhum. universidade, uma escola boa, né? Séria, com um projeto bom. E essas turmas, eu dava aula de História e Sociologia, essas turmas, eu tenho inúmeros alunos, assim, Ah, que legal. que têm histórias muito boas, assim. Mas esse é meu lado na rede privada, né? Aham. Mas tem alguns alunos, especificamente, dois, que eu tenho que beber água para contar, porque, assim, Ah, que legal. quando eu terminei o mestrado, eu me afastei da Prefeitura de São Paulo e fui fazer mestrado. Quando Uhum. eu voltei, eu tive que dar aula numa escola, porque você perde pontuação, você perde sua Sim, sede, aquela sim, coisa. sim, Eu tive que dar aula numa escola no extremo leste, num bairro chamado Cidade Tiradentes, sim. para lá de Goianazes. E eu fui dar aula, né, nesse lugar chamado Cidade Tiradentes.
numa escola pública municipal, eu dava aula à tarde lá, eu tinha alunos em condição de muita vulnerabilidade. Muita vulnerabilidade. Então tinha um aluno, Felipe, a gente chamava ele de Felipinho, que o irmão dele puxava carroça. E ele estudava comigo 1h da tarde, 1h30 da tarde. Sim. E ele passava na escola 7, 8 para pegar merenda para comer, porque senão ele não chegava. Ai, meu amigo, a gente conversou, eu falei que você ia me fazer chorar no dia. Essa história marca muito. A criança não tinha o que comer, né? E essa é uma visão, assim, tá nessa escola, nessa condição, era uma situação bem pesada, né? Bem pesada. Mas eu sei que tem inúmeros filipinhos por aí, né? Que não tem o que comer, né? Exatamente. E assim, não só não tem o que comer, como não é alimentado de outras questões que são importantíssimas para ele, né? É. E aí que a gente começa a entender qual é o papel da educação nesse país, né? Isso que faz de você um grande professor, meu amigo. Não tem como. Ser professor é esse olhar, né? Ontem a gente ouviu a Arabelle falando. Ser professor é isso, né? É olhar para o outro e saber que este outro precisa da gente, porque isso vai fazer diferença. Uma boa aula, um professor que instiga, que obriga, que mexe, que tira o chão, vai fazer a diferença. Né? É isso, essa passagem por Cidade Tiradentes. Essa passagem por Cidade Tiradentes foi muito marcante, assim, de encontrar alunos em condições muito precárias. Olha, deixa eu só comentar aqui, uma professora lá de Extrema, que você também conhece, a Inalma, está dizendo que ela é esse aluno. Oi, Inalma, hoje o povo está querendo fazer gente chorar, né? Graças a uma professora que acreditou em mim, hoje eu sou educadora. Sensacional. É isso, né? Que lindo. Eita, que a gente vai terminar, isso. Douglas, os encontros chorando. Amanhã, hoje. Essa passagem por Cidade Tiradentes foi muito marcante na minha trajetória. Quando eu lecionava lá, eu já coordenava a faculdade, curso de pedagogia. Então, eram dois mundos, assim, né? De estar numa rede pública municipal, com alunos em condições precárias. Desse ano, particularmente, eu dava aula com o terceiro ano D. Na prefeitura, eu dava aula para os pequenos, alfabetização. Dava aula para o terceiro ano D. Que incrível. E foi uma série bem marcante, com muitas histórias. Daria um livro, com muitas histórias de alunos em condições bem precárias, né? Então, essa turma me marca muito, assim, de desafiar, de ser professor, de tentar ser melhor, de saber que é você que está ali que vai fazer a diferença, né? Mas sem hipocrisia, inclusive de pensar em sair. De falar, não é para eu estar aqui, como que eu estou na faculdade à noite, coordenando o curso, estou aqui, de ter um paradoxo, assim, de desafio da própria carreira, sabe? Sim. De falar assim, eu vou exonerar, não vou continuar, olha o que eu estou passando, tal, né? É legal você trazer isso, né? Idade, mas eu acho que eu tinha... Quantos anos, Evelise? 26, 27. Quando eu terminei o mestrado com 24, 25. Isso, eu tinha em torno de 26 ou 25 anos. E com esse compromisso, fomos até o final dessa turma, desse ano. Depois me removi para uma escola próxima de casa. Né? Mas essa turma e o Felipinho é marcante. Você falou que tinha duas histórias, além do Felipinho. Outra te marcou tão forte também? Desculpa a pergunta. Outra. Da mesma turma, uma menina
Nájila. É uma história pesada. Eu acho que eu já relatei essa história no Facebook, numa das crônicas que eu escrevi. Era uma menina negra abandonada da família. E ela era muito provocadora porque ela brigava com todo mundo, sabe? Ela brigava com todo mundo na escola, nenhuma professora queria ela na sala. E claro, eu cheguei novato na escola. Quantas Tem uma coisa, máginas homem, existem, né? um novato na escola, mestre, sabe? Joga lá. Sei. E, e ela também me marcou muito, me provocou muito, assim, de entender tempos depois que ela nunca foi indisciplinada, né? Ela era uma menina negra que não tinha onde morar, cada dia dormia numa casa. E ela era resistente. Ela estava pedindo socorro, né? Ela era uma menina que resistia a todas as violências que eram colocadas sobre ela. Esses dois alunos me marcam muito, assim, né? Na E carreira, você traz né? uma questão muito legal, Diego, que é assim, esses jovens têm uma linguagem para expressar o que eles estão passando, que talvez não seja a linguagem que nós queiramos que ele tenha, Sim. né? Que nós esperamos que ele tenha, porque ele também não teve a linguagem que nós tivemos, né? Ele não tem o repertório que nós tivemos. E cada um, né, tem a sua maneira de expressar. Muito legal isso que você traz. Mas na sua fala você falou várias vezes das suas crônicas, né? E assim, quem não leu nenhuma crônica dele, eu já falei isso outras vezes, eu vou falar de novo, entra no Facebook agora, vai ler crônica do Diego para terminar a sexta-feira e a semana leve, rindo. Você sempre escreveu, Diego? Me fala um pouco dessa sua capacidade, dessa sua competência. Ô, Paula, esse é um assunto... Não estava combinado, viu? Esse é um assunto... Não tá. Eu sei, eu faço de propósito. Coisa de... Eu sou super inseguro com a minha escrita. Eu não sei ao certo quando eu comecei a escrever crônica, assim. Eu sei que eu tenho um processo de escrita no magistério que foi muito trabalhado pelas professoras. Vou dar um exemplo muito objetivo para mim, assim. Essa professora de filosofia e sociologia, ela pedia esse trabalho de ler um jornal no domingo, entregar uma resenha na segunda, para melhorar a escrita dos alunos. Então, a Story era um trabalho obrigatório para todo mundo, e quem tinha e quem ainda não tinha conseguido atingir, continuava fazendo isso. Eu sempre fui desses alunos que continuei. Então, assim, eu tenho inseguranças 1000 na minha escrita. Não acredito. Tenho. 1000 inseguranças. Agora, as crônicas, é assim... fui aluno de iniciação científica, fui aluno de monitoria na universidade. Eu era bom aluno na universidade, eu gostava da universidade. Eu vivia aquele negócio. Você continua, né? Você hoje faz doutorado, você é um estudante, né? Eu gosto de ser estudante. É verdade, eu gosto de ser estudante. E eu comecei a escrever na rede social, eu não lembro ao certo quando foi a primeira crônica, assim. Foi o Chicó que despertou? Foi o Chicó. Foi o Chicó. Apresenta, então, desculpa eu te cortar. Apresenta o Chicó para quem está te vendo, te ouvindo pela primeira vez. Minha irmã, eu sei que está aqui, ela não sabe quem é o Chicó. Por favor, aqui. O Chicó é um cachorrinho vira-lata que a gente adotou logo que casou. Tem uma crônica que eu conto da chegada do Chicó. Eu tinha 2 meses de casado, mais ou menos. Estava saindo para ir dar aula, Evelise abrindo o portão de casa, fechando, um dia de chuva. Chicó invade minha casa com um monte de cachorro, portão da garagem. Invade minha casa com um monte de cachorro. Era um cachorro todo cheio de sarna. Feio, porque o Chicó não é bonito. Ele pode ser engraçado. Olha que bullying com o Chicó, coitado. E você imagina, cadê ele, Clarinha? E você imagina, isso eu acho que eu tenho... Acho que eu tenho 2 anos de casado. Eles insistem em falar que é 12, mas eu acho que é 2. E o Chicó... Gente, participação especial na nossa live. Oi, Chicó! Pode ver. A cara desse cachorro é demais. Ele não é provido de beleza divina, mas sim, é um cachorrinho do bem. É um cachorrinho do bem.
E eu já tinha cachorro. Eu já tinha o Frederico Nietzsche, de solteiro, um labrador. Evelise tinha a Rosa de Luxemburgo, que era uma labradora. Então a gente não ia ter cachorro, outros cachorros. Outros E cachorros. quando chegou, filhotinho, bebê, todo sarnento e tal. Ai, Evelise gente, que falou coisa assim, linda. foi para baixo da perna da Evelise, fugindo dos outros cachorros. A Evelise falou assim, não, vamos ficar, a gente cuida e depois eu dou para os alunos. A Evelise é professora também. Depois eu ofereço para os alunos, tal. Quem Alguém... quiser, né? Paula, com 2 meses de casamento, você não sabe, né, as coisas. Com 2 meses de casamento, você acredita em tudo que É fala. lógico, você acha lindo. Né? Não, tudo bem, ó, ela cuida de cachorro, olha, tá Que aí, mulher linda, né? o bobear dorme no meu travesseiro e eu fico no sofá. Chicota viu as meninas nascer, ele aprontou a vida inteira. Ele tá velhinho, tem uma filha já, né? Chicó tem a É, Chica, você mostrou já, também a tem uma última, clínica dela. a última peripécia, da última escapulida, né? Olha, eu posso contar uma história? Você contou tanta gente. Uma vez nós fomos dar uma palestra em Extrema. O Diego chegou em cima da hora, aquele desespero, porque o Chicote tinha fugido, Por aí, tinha por aí. aprontado uma. Então, assim, o Chicó é marcante. Quem te conhece, quem lê suas crônicas, mostrar o Chicó é mesmo como se fosse o baleia, né, do Ô, Vidas Secas. você acredita que os alunos perguntam? É Jura? muito comum chegar na sala de aula e os alunos perguntarem, professor, nossa, mas o Chicó fez aquilo. Os alunos acompanham o Você Chicó. pensa em publicar suas crônicas, Diego? Porque eu Penso, já te falei isso inúmeras vezes. Acho que você precisa publicar, eu transformar estou isso. numa conversa com uma editora agora bem avançada, deu uma parada agora tudo, né? Sim, Tinha iniciado uma conversa com outra editora, acabou não rolando. E estou numa conversa avançada com uma outra editora que está topando publicar o Chicó. Parou agora, gente, né? Mas parou agora porque tem um negócio de ilustração, tem que fazer todo esse sim, processo. Mas eu acho que sim. voltando da pandemia, ele já está nas prateleiras. Nossa, gente, ó, a noite de autógrafos. Eu falei que esse professor era um professor pirado, inspirado. A gente vai estar todo lá, com certeza, para ouvir, para receber esse livro com muito carinho. Você sabe que as suas crônicas são tão marcantes que agora eu vou falar da Evelise, tá? Eu estou cozinhando nessa época de isolamento social, é um hábito que eu não tinha. E vira e mexe, eu estou fazendo almoço e falo, meu Deus, como que minha esposa faz feijoada com bisteca, com banana frita? Que tipo de almoço é esse? As suas crônicas mexem com o nosso imaginário, com a nossa... E é o propósito da crônica. Faz a gente pensar no nosso dia a dia. Né? Aham. Então, você acha que isso você traz da história ou é seu? Você é da sua insegurança, como você fala? Porque a crônica é histórica, né? Ela, inclusive, você tem os cronistas na história para isso. Eu não sei. Eu lembro de ler crônica quando eu era adolescente. Adolescente mesmo, assim, de 11, 12 anos. Aquela coleção Para Gostar de Ler, Sim, Mário, excelente. Mário Prata. Eu acho que eu li todas as crônicas do Mário Prata. Rubem Braga, assim... Sim, eu sempre gostei muito formação excelente, né? de ler crônica. Mas eu acho que eu descobri escrever crônica pelo tamanho do texto, assim. Em tentar colocar o texto em significar o texto para que as pessoas lessem. Mais ou menos Legal. assim. Isso é Eu, muito legal. eu sempre fiz uma crítica muito grande assim, à universidade, à pesquisa. Que, às vezes, o texto de tese, o texto de dissertação é uma coisa que ninguém pega. É truncado, não dialoga, Sim. fica naquele mundinho. É de outro contexto, exatamente. E não é acessível. E a minha orientadora de mestrado é uma querida, ela é autora muito boa. O texto dela, você lê um artigo assim da Luciana, você parece estar ouvindo ela falar. Isso é A minha muito legal. orientadora do doutorado também publica muito, mas ela tem um texto muito com rigor, mas assim, real, parece que ela conhece lá, né? Aham. Agora, eu acho que a crônica, ela surge mesmo assim, desse dia a dia, de tentar traduzir para o texto o real. Essa vida real, né? Tentar traduzir para o texto Olha, uma coisa mais assim.
Sou né? fã. Tem uma pessoa aqui perguntando, ela fez a pergunta lá no Facebook. Você acha que ter feito de magistério te ajudou na didática das suas aulas? E aí, qual é a importância dessa formação de magistério na didática dos professores em geral? Muito boa pergunta. Como que ela chama? Não, o Douglas pôs assim, Parece. olha, pergunta lá do Face para ele. Tá, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que eu sou professor pelo magistério. O curso de História não me ensinou a ser professor. O curso de História me ensinou História. Eu tive excelentes professores no curso de História. Sim. 2 professoras que são exemplos de vida. Sueli Giotto e Sueli Vasconcelos. Sueli Giotto foi no meu casamento. Assim, foi quem Sueli Giotto foi quem me confiou dar aula na universidade. Eu tinha 24 anos quando comecei a dar aula na faculdade. Ela que me apresentou para dar aula na universidade. Mas eu não aprendi a dar aula. Olha, o nome da pessoa é Mariana Silva. Mariana, eu não aprendi a dar aula na universidade. Eu aprendi a dar aula no magistério. É o magistério que me ensinou o trato. Eu acho que a faculdade me aquilatou. A faculdade me aprofundou. A faculdade me deu verniz acadêmico. Me ensinou a ser pesquisador. Me ensinou a ser... a ler grandes autores. O curso de História que eu fiz era um curso de excelentes professores, com um programa muito bom, assim, e não era um curso gourmet, USP, PUC, não. Era um curso numa universidade privada. E o curso de História me aquilatou muito, assim. Sim, mas foi o magistério que... Mas eu aprendi a ser professor no magistério. Tem uma professora que adora, ela foi minha aluna no curso de magistério. Ela está dizendo que assim, ó, a pedagogia não ensina a ser professor. O magistério foi toda a minha base. Eu ia perguntar agora exatamente nessa linha. Você é hoje professor na pedagogia, trabalha com a pedagogia, eu sei o seu envolvimento com a pedagogia. Ó, outra professora trazendo aqui, eu fiz magistério no Cefam e foi o melhor curso da minha vida. Olha que interessante. Quero que você me diga, você acha que o curso de magistério devia voltar? Porque eu fui, inclusive, professora no curso de magistério no último ano. Né? Então, assim, acabou o magistério, eu estava dando aula para o ensino médio de magistério. A minha pesquisa de mestrado, Paulinha, é exatamente sobre a trajetória e a formação dos egressos do Cefam. Olha que legal, você já falou sobre isso, é verdade. Quais foram as trajetórias de quem saiu do magistério? Né? Eu tenho uma defesa que pode ser, assim, às vezes anacrônica parecer isso, mas eu entendo que... E a minha pesquisa de doutorado agora é dentro de uma escola de magistério que funciona em São Paulo ainda, a última. Eu faço uma defesa que o magistério forma num período muito importante da vida, que é o ensino médio. Sim. Forma de um jeito, uma possibilidade, e trabalha um campo didático que a universidade, pública ou privada, e aí cabe crítica para todo mundo, pública ou privada, não dá conta de formar. Quando eu comecei a dar aula na faculdade, na pedagogia, eu comecei a dar aula num tempo que estava acabando aquela década da educação, que as professoras que tinham magistério tinham que fazer pedagogia. Então, eram turmas grandes, né, de professoras já, às vezes, antigas. Exatamente. Que estavam fazendo... Na lida fazia anos, né? Porque já davam aula há muito tempo. Sim. Esse cenário também ajudou a me forjar professor de universidade. Porque, assim, eu era muito jovem mesmo, e estava dando aula para professoras que eram experientes. Então, eu digo 25 anos de carreira, né? Eu me lembro disso. Que era aula de pós-graduação, não era aula de graduação. Elas já sabiam muito. Elas já sabiam muito. Então, me obrigava a dar aula certo, bem, profundo. Não dava para brincar de dar aula. As turmas que chegam hoje, e isso não é pessoal, não é do sujeito, não é da aluna, né? Elas vêm com outra trajetória. Então, quando você percebe que a aluna vem do magistério, ela já vem com a base pronta. Ó, a Inalma está aqui dizendo que ela sente falta da formação de magistério nos professores que chegam hoje para a educação infantil e nos iniciais. Acaba sendo uma formação aligerada, acaba sendo uma formação... claro, a aluna é trabalhadora, trabalha o dia inteiro, vai para a universidade à noite. Tem outras
condições de estudo, né? Ah, Eu lembro sempre que uma coisa é estudar 4 anos, dos 13 aos 17, o dia inteiro, numa condição favorável. Outra coisa é fazer um curso de 3 anos, noturno, e ter a mesma condição de, de formação, né? São condições distintas. Eu sou um defensor do magistério. Parte da proposta do Cefam, quando pensado, era a ideia de 4 anos de magistério e depois a mais, pedagogia. mais 4 anos de pedagogia. Você formar um professor num período de 7 a 8 anos, que é Nossa, mãe. uma formação densa. Eu acredito que é uma Exato. formação no Dense nível. ideal, né? Mas Dense ideal. essa formação ela não atende aos interesses econômicos, né? Do ponto de vista de aligerar a formação, não atende aos interesses do campo privado Sim, propriamente, né? certo. Eu entendo bem do que você está falando. Imagina que eu dava aula na Fundação Bradesco, a Dora está aqui dizendo que 2001, Dora não precisava falar o ano, né? Foi o último ano de magistério na Fundação Bradesco. Então, você imagina um banco Bradesco investia 3 anos, a minha irmã fez ensino médio na Fundação Bradesco, eu também, 3 anos de formação de curso do magistério, né? Uhum. É E que isso. depois a fundação É, cortou, inclusive, né, uma questão que você traz de muita importância para a gente, ó. Vários, olha, a Dora falando, lembro do início da pedagogia que um professor perguntou para uma amiga se ela tinha feito magistério por ter trabalhos tão perfeitos. E ela, é. toda orgulhosa, disse que sim, era o magistério que tinha feito essa perfeição no trabalho. Mas Era é isso. verdade, olha, eu dava aula no ensino médio normal e dava aula no magistério. Quando eu ia para o magistério para dar aula, não era aula, eu ia falar com as meninas, eu também era muito jovem, mas assim, era uma grandeza aquilo. As meninas eram de uma riqueza. As meninas eram especiais, são até hoje, né? Olha, lá tô eu chorando de novo. É, é, As meninas são especiais até hoje. Mas assim, a gente tem que mostrar que esse curso foi importante, e aí você, como professor de história, traz isso, né? Historicamente importante. E a gente precisa, então, rever, e aí você traz uma outra questão, que é uma política muito é. séria no A, nosso país, né? a formação superior ela não é ruim, ela é um avanço, Sim, né? também dei A aula na professora pedagogia há muitos anos. superior ela é um avanço. Eu só não acho que ela precisa ser ou um ou outro. Não Sim, precisa ser ou isto ou aquilo. Pode ser a sim, completude disso, né? Então, os cursos médios podem ter uma formação médio-técnica e sim. ser acompanhado em outros formatos de ensino superior para a formação de professores. Diego, a nossa conversa se estenderia assim por horas, mas já só faltam 2 minutos. Eu Meu queria que Deus. você me dissesse assim, ó. Você contou a sua trajetória de aluno, Diego, no curso de magistério, professor Diego, lá na cidade de Tiradentes, com o Filipinho, é outra coisa que não vai sair da minha cabeça. Quero que você termine dizendo, por que professor Diego? Paulinha, eu fico imaginando que a docência, eu não gosto de pensar na docência como missão, ela não é missão, a docência é uma profissão. A docência tem que ser tratada como uma profissão. É claro que a docência tem que ser tratada como uma profissão que tem características próprias, identidade própria. E eu fico imaginando que a permanência na docência, ela é, além de um compromisso de vida, ela é um compromisso público, né? De uma construção de uma sociedade melhor. A permanência na carreira, seja ela no universo privado ou no universo público, ela é o reconhecimento de um trabalho que a gente faz para melhorar o mundo. Se a gente encarar a docência como qualquer Um outra minuto, profissão, tá? tá, não faz sentido estar nela. Se encarar a docência como qualquer outra carreira, não faz sentido permanecer. Eu sempre digo assim, se me perguntassem de novo o que eu escolheria ser professor. Ai, que linda. Diego, certa, plenamente certa, eu e o Douglas, de que fizemos a escolha perfeita para terminar essa primeira temporada do projeto Sala dos Professores. Você é um exemplo de professor, um exemplo de humano, e quero assim dizer que eu falo isso para o meu marido e para os meus filhos. Ter você como amigo, eu quero te trazer em casa, já te falei isso, é um presente. Muito, Obrigado. muito, muito obrigada pelo seu aceite. A todos Obrigado. que nos acompanharam, sigam, leiam os textos desse
gigante, professor Diego Moreira. Fique com Obrigado. Deus, um excelente